Olá a todos, está começando agora o Cá Entre Nós, videocast em realização do Centro Acadêmico de Medicina São Caetano do Sul. Meu nome é Rodrigo Acer Santos Ortega, eu sou apresentador desse programa, atualmente sou aluno do 7º semestre, e eu tô aqui hoje, entre nós, com os alunos do 2º semestre, para falar com a gente um pouquinho do que é esse 2º semestre da faculdade. Do meu lado aqui, eu tenho o César, que vai ser o co-apresentador comigo hoje. Oi, gente, muito prazer, eu sou o César, sou aluno da 2ª etapa da USC Medicina. E vou estar aqui acompanhando o Rodrigo hoje. Eu tenho 26 anos, sou de São Bernardo do Campo. 26 anos eu já fiquei um tempo em outra faculdade, eu fazia economia na UFABC antes de vir para cá. Aí voltamos, né? Voltamos pro vestibular e aí a gente veio aqui para medicina, graças a Deus, caminho certo, muito feliz, muito contente. E hoje a gente vai estar aqui com também 2 colegas da 2ª etapa, né? A Vitória. Eu sou a Vitória, tenho 26 anos, sou de Maringá do Paraná. E aí, como diz o César, 26 anos, né? Fiz um negocinho antes, sou formada em odontologia pela UEM, em Maringá. E eu sou transferida, vim da FAM, e aí eu tô aqui na 2ª etapa da USCS. Muito legal. E com a Vitória a gente também vai ter o Rubens. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Rubens, eu tenho 18 anos, entrei na faculdade recentemente, né? Estou na 2ª etapa, assim como todos. E, assim, acho que com uma idade prescreve um pouco, né? Eu não tenho nenhuma formação prévia, né? Então... Eu não sei nem porque você falou que entrou recentemente, né? Com 18 anos, faz tempo, né? É bom ponto. Mas faz sentido, legal. Bem, gente, estamos aqui com nossos queridos alunos aqui para falar do 2º semestre. Agora, é engraçado, né? Vocês já passaram pelo primeiro, mas ainda tem muita coisa pela frente, né? Tem aquela sensação de já dei um passo, mas tem todo o caminho. Então, alguém quer começar com uma palavra inicial do que tá achando desse 2º semestre? Quais as mudanças do primeiro para cá? As impressões que vocês têm? Nossa, acho que a gente tá na 2ª etapa, mas já parece que a gente tá uma vida aqui na faculdade, na verdade, né? Sim. Parece que todo mundo da nossa sala a gente já conhece, já tem anos, a gente já convive. Mas eu acho que de destacar a diferença de dificuldade que a gente tem sentido, principalmente em questão do conteúdo, né? Das coisas, é muito mais complexo. Quando a gente tá na primeira etapa, a gente tá vendo a história da medicina, pô, legal. A vida é feliz demais. Conhecendo as coisas, como é que funciona ainda, né? Mas agora já acho que a gente já engatou. Agora já tem que estar acelerado, já tem que estar no ritmo, né? Então, esse primeiro semestre a gente vê muitas bases, né? Então, vocês vão ter, se tiveram fisiologia, tiveram imunologia e agora vão ter toxicologia, né? Então, são aquelas coisas, né? Tijolinho, construindo conhecimento. É né? verdade. Aquela espiral, né? Exatamente, exatamente. Espiral do conhecimento, O que não sempre falta presente. quando tá na faculdade é a tal da espiral do conhecimento, né? Uma vez que entra no assunto, vai aparecer Vai várias subindo, né? vezes. É. E a gente fala também nos programas, né? Uma coisa que é um assunto que está sendo recorrente. Legal, gente. Pra vocês, como é que tem sido também? Então, pra mim, é que além de, né, ter todas as dificuldades que todo mundo tá tendo, eu tive a dificuldade de me adaptar a uma faculdade nova. Então, aí, eu tive uma experiência que eu nunca tive antes, que é chegar num lugar onde os grupinhos já estavam formados. Nossa. Que é, tipo assim, entrar no meio do semestre. E aí, foi um negócio assim, meu Deus do céu. Mas deu tudo certo, já tenho meus amiguinhos, minhas panelinhas, tudo certo, show de bola. E aí, teve dificuldade de... Tem bastante coisa igual, porque lá na FAM era PBL também, mas tem muita coisa que era diferente. Por exemplo, na FAM a gente não tinha forms. Então, assim, no meu primeiro forms, Forms é o terror. foi um baque inicial, assim, traumatizante. Aí, até eu pegar o jeito de estudar para os forms, estudar para tutoria e dar conta de tudo, foi um tempinho ali. Tanto é que eu até conversei com os meus pais, eu liguei um dia chorando pra eles, eu falei assim, eu vou reprovar. Eu sei que eles que eu vou ter que sair da faculdade se eu reprovar. Eles falaram assim, não, tá tudo bem, se você reprovar a gente dá um jeito. A gente entende que você tá num negócio novo, uma faculdade nova, tudo de novo, se adaptando tudo de novo, tá tudo bem, a gente dá um jeito. Mas tá dando tudo certo. Que bom. Se Deus quiser, nada de N3 aqui. É isso aí. Antes eu só queria falar pra Vitória que depois de um tempo, você acaba cagando pros forms, então... Olha. Bom, assim, acho que pensando no novo semestre, né? Acho que a minha principal dificuldade, assim, de longe, foi tempo. Porque parece que quando você tá na primeira etapa, não é como se você tivesse muito tempo. Mas o tempo não é um fator tão determinante assim, né? Só que quando você pula pra 2ª etapa, você vê que... Assim, você começa a se integrar na faculdade, você quer fazer mais coisas, você quer... eu quero participar de tal projeto, eu quero fazer tal coisa. Porque você começa a ser apresentado de fato o que você consegue fazer, né? E também, quanto mais você avança nos semestres, mais portas se abrem na faculdade com o que você pode fazer, né? E aí você vai entrando nos projetos, e aí quando você vai ver, na metade do semestre, o que eu faço? Não tenho mais tempo, né? E eu acho que isso não é algo que prejudica só a nós da USC, eu acho que todo estudante de medicina em si, né? Porque uma coisa que a gente vai enfrentar
na carreira em si, eu acho que é falta de tempo, né? Então, porque a Vitória falou que a gente está numa faculdade que é PBL, né? O PBL, para quem não é estudante de medicina, às vezes não conhece, significa Problem Based Learning, que é aprendizagem baseada em problemas, metodologia ativa. Então, assim, nossa metodologia de estudo, a gente vai ter um problema numa aula, a gente vai passar a semana estudando para aquilo, que é o que o Rubens falou do tempo, e a gente vai responder a respeito disso na outra semana, né? Essa é a tutoria. Então, assim, realmente, gerir isso com as coisas do dia a dia é complicado. Ainda mais o Rubens é uma pessoa que trabalha, né? Além da faculdade, ele também tem um trabalho, trabalha com... Um trabalho voluntário. Com um trabalho voluntário, né? Também trabalha, tem gravações em redes sociais que ele faz, então, gerir isso às vezes não é tão fácil, né? E já que a gente está falando da tutoria, assim, a gente falou das unidades curriculares. Exatamente. Como é que está sendo essa integração das unidades curriculares da tutoria, César, com o TBL, os assuntos? Como é que está fluindo isso? Eu acho que são as matérias que mais se conversam, né? A gente está falando de tutoria, a gente está falando de TBL, a gente está falando de Morph. As nossas matérias, eu acho que essa etapa principalmente se conversam muito. A gente até pensa que isso é uma coisa da nossa sala que se você pega e estuda para tutoria muito bem, você consegue lidar com a semana. Você estuda para morfo muito bem, você consegue lidar com a semana. Você não vai chegar cru na aula. Um bom estudo uma vez, você consegue... Ele ecoa em todas as outras matérias. Isso é muito legal. Mas aí, destacando principalmente a tutoria pra gente, eu acho que é um carro-chefe, né? Principalmente quando a gente está guiando de estudos. E destacando também os nossos tutores novos, né? Também a Cris e a Cássia que entraram. São incríveis, Nossa, são incríveis. A gente abraça elas. O TBL delas também é muito bom. Muito bom mesmo. Exatamente. Nossos anteriores que saíram, a gente teve que se despedir, né? Mas foram incríveis também. Mas essas duas, elas abraçaram a gente muito bem. É como se elas sempre tivessem dado aula pra gente. Já é sensacional. Toda vez... Pode falar, por favor. Não, nada. É que a Vitória falou dos forms, né? E os forms estão dentro do TBL, né? Sim, TBL também. Que é o Team Based Learning, né? A gente se reúne em equipes, a gente vai fazer uma discussão primeiro sobre o que a gente vai ter na aula, depois a gente tem a aula e a gente vai fechando a discussão, né? Que está dentro da matéria de saúde, doenças e cuidados. Como é que está sendo essa dinâmica de forms? Você já se adaptou? Como é que é a sua dinâmica dentro do TBL? Cara, é porque lá na FAM a gente tinha um TBL, a gente chamava de conferência. É porque como não tinha forms, não era um negócio meio junto. Então era tipo uma conferência onde o professor dava aula ali pra gente, igual elas fazem, só que sem o forms. E aí acho que, como eu gosto bastante do meu grupo ali, todo mundo se dá bem, tá dando tudo certo. Não só no TBL, como nos outros forms ali, em Morph e ACT. Agora tá dando certo. Antes não tava, mas agora tá. É isso aí. E Morph ACT, né? ACT que é Análise Clínicas Terapêuticas, que é uma matéria que a gente tem que estar dentro do eixo de integração clínica morfofuncional. Então, as unidades curriculares, na nossa faculdade, elas passam por todos esses... eixos que a gente tem. Um deles é a integração clínica morfofuncional, que tem Morph ACT. Como é que está sendo o Morph ACT para você, Rubens, agora nesse semestre? Você sentiu alguma diferença do semestre anterior para cá? Tá vendo uma mudança? Vocês já tiveram aquela prática legal de assistir em laboratório, de colher bactérias? Como é que foi? Já. Nossa, cara. O semestre passado, a ACT, ele não tinha tanto essa prática, né? Porque assim, era legal, acho que a gente foi umas 2, 3 vezes pro laboratório. Sim. Mas disparado não tanto quanto a gente foi esse semestre, cara. A gente foi muito, assim. E você consegue perceber nesse semestre o quanto que você evolui a matéria, né? E o quanto de fato que ela se integra com a tutoria. Porque no semestre passado, sim, é integrado, só que você não vê algo tão prático assim na clínica, né? Esse semestre, o Jorge, que é nosso professor de ACT, né? Ele começa a falar na aula dele, mesmo que... Vamos supor que você pega um assunto muito... um assunto que não é muito recorrente, talvez não seja tão útil pro dia a dia, ele vai conseguir fazer essa aula ficar útil. Porque o jeito que ele dá aula, ele pega, informações de algum caso que ele já viu, ele pega coisas que pode parecer no seu plantão, ele fala... E ele fala de jeito engraçado, assim, né? Então... Ele usa os alunos da aula pra dar um exemplo. Exatamente. É muito bom, gruda na sua cabeça. E eu acho isso muito bom, porque mesmo que uma aula não seja tão importante academicamente, se vão falar, até profissionalmente, né? Ele consegue tornar essa aula importante para você. Então, sempre é bom você prestar atenção na aula dele. Isso é um indicativo muito forte. Sim. E você trouxe essa visão do ACT, né? Se o César quiser falar um pouquinho pra gente do Morfo também, como é que tá sendo pra ele? O Morfo, acho que a principal diferença que a gente pode destacar é principalmente o exame de imagem, que a gente tá tendo bem mais pesado. A gente tá vendo todas as aulas, a gente tem agora o exame de imagem para fazer. Mas de dificuldade também, eu acho que ficou um pouco mais complexo, mas é uma coisa que é histologia. Histologia
tem muita coisa que a gente viu na nossa primeira etapa que a gente está revendo agora. Então, hoje eu olho para trás e vejo quando foi dificuldade, mas hoje é muito mais tranquilo conseguir entender. A gente está falando desde fisiologia. Fisiologia pra gente, sem a base que a gente teve, ia ser, eu diria que impossível de entender as coisas. A gente está falando de sistema digestório. Nosso primeiro conteúdo é voltado para fisiologia, né? A gente está falando de sistema digestório, sistema cardiovascular. Olhar a lâmina, você ia ser o aluno que só ia ver roxo lá, né? É o roxo e rosa. Roxo e rosa. Mas histologia ficou bem legal pra gente agora. Eu acho que é porque antes a gente só tava vendo, tentando entender. Agora a gente tá vendo como funciona, né? Então. E eu lembro que no segundo semestre eu gostava muito de anatomia no segundo semestre, porque a fisiologia, você vai tendo assim, tipo, a gente vai ter uma situação, um problema pra falar da fisiologia excretora. Então a gente vai ver rim. E aí a gente tem lá na anatomia um rinzinho lá, um feijãozinho pra gente ver. Então é uma coisa que tá muito dentro dos assuntos, né? Exatamente. Os alunos de metodologia tradicional, às vezes eles vão ter anatomia, vão ter tudo de anatomia. E aí como é que se relaciona com a clínica, né? A gente já tem uma relação direta ali quando a gente está tendo na faculdade. Eu acho isso muito positivo. Tem quem discorde, né? Não, Mas eu acho muito positivo também. É muito positivo, né? Essa noção prática, né? Que a gente tem também... Eu acho que uma coisa que eu vejo muito isso é quando a gente está tendo aula do CISUS, né? Que são as competências integradas ao Sistema Único de Saúde. Porque a gente tem aula na faculdade sobre uma questão de saúde coletiva e a gente vai ver na prática lá na UBS. Eu sei que tem uma pessoa aqui que participou do programa Saúde Escola que se vestiu de mosquito, inclusive. Que é a prática ali. Que é a prática. Não só, tivemos 2 mosquitos aqui nessa mesa. Dois mosquitos. É verdade. Nessa mesa temos 2. Na nossa sala tivemos 4, tá? Mas o Rubens, ele viveu o mosquito. Ele viveu o mosquito. Fala Já aí. vi essa foto. Fala aí do programa Saúde Escola da... O PSE. Cara, assim, o CISUS, ele te proporciona um contato desde o primeiro semestre com as pessoas que é inimaginável, né? A nossa UBS, eu considero ela uma UBS muito boa, muito ativa, porque ela frequentemente faz projetos, né? Para que as pessoas consigam, para que a comunidade em si ali consiga aprender mais sobre as doenças, né? E aí no semestre passado foi o tema, obviamente no país todo, né? Tava todo mundo preocupado com a dengue. E aí a gente pensou, como que a gente pode levar isso para as crianças? Como que a gente pode levar a informação para as crianças? A gente falou, olha, a gente pode fingir que alguém é um mosquito, né? Aí eu pensei, e quem vai ser o mosquito? A gente descobriu depois quem que foi o mosquito, né? Mas foi muito legal, cara, porque a gente faz dinâmica, assim. Óbvio que não foi só isso, né? Também foi a parte mais icônica. Mas não foi só isso, porque a gente bota, tipo... A gente fez vários mosquitos de origami, assim. A gente colocou na água parada, assim, né? Numa coisa impressa. Aí, olha só, aqui tem um mosquito. Aí pega aqui, olha onde ele tava. Aí as criancinhas, tipo, elas eram proativas. Elas mostravam saber do conteúdo, né? Isso era muito legal, né? A gente vê que, pelo menos... A gente não tá perdida. Elas sabem o que tá acontecendo e como pode evitar, né? Que legal, muito legal. E você, Vitória? Você participou de alguma experiência legal na prática ali no CISUS? Ou até na teoria, dentro de sala de aula? Então, do CISUS, na teoria, eu já vi bastante coisa do que já está sendo feito. Até porque, antes de estar na faculdade de medicina, eu estava numa residência de gestão de saúde pública. Aí eu larguei a residência para vir para medicina. Então, assim, eu já vi bastante coisa ali. E aí, em questão de prática, na USC está sendo bem melhor, está sendo bem legal. Porque na FAM, por exemplo, era a cada 15 dias. Porque era muito aluno, pouco BS, então revezava a cada 15 dias os grupos. Então, ali eu consigo ver, estou acompanhando bem mais. A gente acompanhou um grupo de tabagismo, foi bem legal. E agora a gente está conseguindo acompanhar mais as consultas, porque mudou a questão de horário da OBS. Então, tá bem mais dinâmico acompanhar a questão das consultas. Mas essas partes de projetos de escola, aqui na USC, pelo menos, eu não tive essa experiência ainda. Eu tenho essa experiência da outra faculdade. Você já tinha feito VD antes, Davi? Já. Legal. VD, que é a visita domiciliar. VD, a gente já fez uma VD aqui para fazer a parte do genograma. A gente fez, foi muito legal. Foi bem legal. A pessoa tinha um galo. Olha aí, o genograma, né? É que a gente estava falando de associar a clínica, a teoria com a prática, Sim. né? A gente Exatamente. tem aula de genograma, quando a gente está Sim. no segundo semestre do CISUS, que é uma maneira da gente entender como é que funciona a dinâmica familiar, né? Então, a gente estrutura as relações ali para a gente pensar se precisa ter um apoio, né? Da saúde pública, se a gente tem que matriciar essa família, né? Que, tipo, fornecer um apoio para essa família, né? Entra com assistência social, entra com várias coisas. E aí, a gente tem a teoria na faculdade, tem a prática ali na casa das pessoas, conhecendo a dinâmica familiar deles, vendo o que eles precisam, do que eles não precisam, né? Você acha que você consegue falar mais alguma coisa pra gente, César? Hoje até a gente conversa mais, né? Porque hoje a gente já, nessa etapa, o que a gente já conseguiu ver? A gente já faz exame físico, né? A gente tá começando a ter essa conversa com o exame físico.
estamos aprendendo ainda, mas é um jeito de aprender também na prática, né? Então a gente conversa junto com nossos preceptores, claro, nunca sozinho. Mas eles auxiliam a gente tem um conhecimento mais para conseguir fazer um acompanhamento melhor. Antes a gente estava nos sinais vitais. Hoje a gente consegue olhar e fazer uma ausculta. A gente consegue olhar e fazer um exame de abdômen. A gente consegue olhar e ver como é que está a respiração do paciente. São coisas que a gente já consegue complementar mais, até quando a gente está falando de VD ou até na própria UBS, né? Quando a gente está acompanhando consulta e essas coisas. Então, é um avanço muito legal. Acho que até a gente se sente até um pouco mais satisfeito assim, com nós mesmos, né? A gente não está só lá no cantinho da sala. E isso é bem legal. Então, o César já trouxe, né? Habilidades médicas, quando a gente entra no segundo semestre, a gente tem exame físico, né? Exatamente. Que já é um outro eixo que a gente tem, né? O que mais em habilidades médicas vocês acharam interessante que teve essa... A principal mudança é essa, né? A gente deixa de aprender a tirar a história do paciente, começa a aprender a colocar a mão no paciente, coletar as informações pelas mãos, né? Por um outro sentido. É verdade. O César já trouxe um pouquinho da impressão dele, né? Cadê? Quem que gosta muito de habilidades médicas aqui é o Rubens, né? O Rubens se diverte em habilidades médicas. Fala um pouco pra gente. Cara, é que assim, né? Quando você tá na aula de habilidades médicas, que você é ativo e tal, né, não é certamente uma aula, mas quando você está na atividade de habilidades médicas, você se sente uma parcela mais médico, né? Igual o César tinha falado, na UBS a gente consegue, acompanhado pelo preceptor, se a gente quiser, a gente consegue fazer um exame físico aqui e ali, consegue auscultar alguma coisa, palpar um fígado, por exemplo, né? E tudo isso é graças às aulas de habilidades médicas que a gente teve, né? Querendo ou não, o pessoal fala que é difícil, reclama que, nossa, é exaustivo, e querendo ou não, você tem que aprender o que um médico faz na prática, né? Não é uma coisa fácil de fazer. Mas eu acho muito interessante a maneira com que a gente consegue fazer isso, né? Igual a percussão, né? Você percute um paciente para ver se o som que sai dele, se tem alguma coisa errada. Não, você consegue saber se tem alguma coisa errada pelo som. Na minha cabeça, isso é muito, muito, muito legal, cara. É muito louco. É muito legal. E assim, isso vai direcionando você, né? Porque dependendo da região do corpo que você está examinando, você tem uma sequência correta. Por quê? Porque você vai coletando as imagens, você vai pensando em como você vai fazendo e você vai, né, descrevendo ali na sua cabeça o que você acha que o paciente tem. É interessante isso porque teve uma vez, aconteceu uma história, um caso muito engraçado. Eu estava tendo exame físico de abdômen. Eu estava aprendendo isso no segundo semestre. Aí eu fui viajar com os colegas e aí um colega tinha esquecido no carro o celular. E aí, ele falou pra mim, pega meu celular no carro, fui lá procurar o celular na mochila dele, não achei. Eu voltei e falei, mano, não tá na sua mochila o celular. Ele falou, tá sim, vai lá dar uma olhada. Eu voltei lá, mano, eu fiz uma palpação na mochila do cara. Juro. E eu encontrei o celular por fora primeiro, eu pensei, então tá aqui. Aí eu fui lá, abri e peguei. Eu me senti um cirurgião, cara. Primeiro você vai e palpa onde tá o plastrão ali, onde é que tá o apêndice que tá dolorido, sei lá o quê. Depois você vai com a mão, tira o celular. Não teve que percutir, não. Não percuti. É que eu não sei se é hipertimpânico, se é isso. Não sei como é que é o som sui generis da mochila, não conheço. Então tá sentindo aqui região da carteira posterior. Aconteceu. Não, mas outra mudança que teve também foi, agora a gente teve mais OSCs, né? Mini OSCs, mais né? OSCs, Que mini OSCs são atividades avaliativas que a gente tem, né? Tanto com ator ou boneco, pra gente testar se a gente tá realmente conseguindo executar as coisas que foram propostas na aula, né? E são bem mais legais de fazer, só que a gente ainda sente um frio na barriga pra entrar e fazer lá, né? Todo mundo. É uma pressãozinha lá. fazer. Mas eu acho que tem sido bem melhores. Acho que de aprendizado, se a gente for comparar em coisas que a gente pode olhar, que a gente evoluiu, nossa, foi bem forte, foi bem grande, gigantesco. Nossa, agora eu tô me sentindo até mal. Não sei o que significa OSC, cara. Faltou a sigla aqui pra mim. Mas você explicou bem o que quer dizer. Só faltou a sigla. É uma prova prática. É uma prova de prova habilidades prática. médicas. Mas eu queria saber a sigla. Faltou agora. Pesquisem aí na internet. Quem tiver em casa, precisa OSCE. Mas eu vou falar uma coisa, pra não me sentir triste também. Antes do OSC, a gente treina com as EPAs, que é Entrustful Professional Activities. Então, são atividades pra... né, confiança profissional. Que são aquelas que são com atores? Simulação. Essas são as EPAs. Aqui tem informação. Aqui. Não falta. Essa aí nem eu sabia. Pra mim era simulação com ator. Sim, pra mim também. Que são treinamentos pro OSC, né? Que é a prova prática que a gente tem em habilidades médicas. Exatamente. Sim, eu acho que faz total diferença, né? Porque a gente teve essa última terça-feira a simulação com os atores, né? E aí a gente, assim, tem um pessoal que fica nervoso para não ser médico, aí tem um pessoal que quer ser médico, aí fica dizendo, quem vai ser o médico? Eu quero ser, mas eu também quero ser. Tá, e aí como é que vai ser de dia? Aí eu caí num grupo que tava eu e o Lucas, né, que é um amigo meu, né? Aí a gente falou, tá, ele queria ser um médico e eu queria. Aí a gente tirou no para o ímpar, aí ele foi um médico. E eu acho que, assim, ser um médico é uma experiência muito boa ali no ambiente, né? Porque você pega a prática e tal, você revisa muitas coisas. Mas uma coisa muito importante é que eu nunca tinha sido o cara que ficava lá atrás anotando na prancheta, né? Pela primeira vez eu fui e eu percebi, ok, é mais difícil do que parece.
Porque anotar tudo que o cara faz, no tempo que ele faz, é muito difícil. Porque quem é o médico, né, ele, na hora do exame físico, ele não tá tão preocupado em anotar as coisas, porque ele consegue lembrar o que ele fez e anotar depois. O problema é quem tá na hora ali, né? Porque a gente tem que anotar rapidão o que o cara tá fazendo, e você não sabe o que o gímnaro que tá passando na cabeça dele. E às vezes ele acaba não falando, você fica confuso, fala, ok. É difícil, mais do que eu pensava. Então, quando for mais da próxima vez, eu vou ter mais empatia com meus colegas. E assim, vocês vão ver muito isso, porque no internato vai ter um colega que tá fazendo, vai ter um colega que tá olhando. Né? Uhum. Então a gente tem que aprender isso também. Quando a gente estiver na residência, a Vitória tem uma noção melhor de residência que ela já passou dentro do odonto. É muito disso também, né? Tem um que faz, tem um que olha por enquanto, né? Depende do serviço que tá tocando, né? Sim. Então tem esse contato também que é importante conhecer. Exatamente. E aí também que a gente pode falar que de ser médico, a gente também... Um dos grandes problemas que você tem, principalmente para aluno que está entrando, é a timidez, né? Nossa. A timidez é você não conseguir ir lá na frente e falar, não conseguir falar com o paciente. Isso é uma coisa que ou você lida, né? Não tem o que outra fazer. opção. E essa simulação com Você ator, lida, ela você é vai de perfeita arraso. para É, isso. Nossa, na primeira vez que eu simulação com ator, eu não queria ser médico, a primeira vez. Eu acabei sendo fui empurrado, né? E o meu coração tava na boca, assim, cara. Sabe quando você sente o pulso vindo aqui? Você fala, ok, acho que minha PA tá alterada. Mas por conta disso eu acabei gostando. Então eu acho que foi um ponto positivo. Mas é exatamente o que você falou, César. Você se sente assim a mais, né? E assim, saber se relacionar com as pessoas, saber entender o contexto de cada uma coisa que, assim, nem sempre é fácil para todo mundo, né? Tanto que, assim, a gente tem na nossa faculdade Core Currículo, que assim, é uma coisa que serve... São matérias que a gente tem para engrandecer o currículo do aluno de medicina, né? Do estudante de medicina. E no segundo semestre a gente tem antropologia, que é justamente para tentar trazer essa visão pra gente, tipo assim, outros contextos, outras sociedades, como é que funciona. Tipo assim, eu tenho uma condição, aí eu tô lá atendendo uma pessoa em outro lugar que tem uma outra estilo de vida. Então, como é que funciona isso, né? Eu não sei como é que era o Core Curriculum na FAM, mas assim, como é que tá sendo para você ter essas aulas agora, Vitória, de Core Curriculum, de antropologia dentro da USP? Como é que tá sendo essa dinâmica? Na FAM, eu acho que a gente não tinha. Se tinha, não tô lembrada dela. Mas eu acho que no primeiro semestre não teve isso, ou se teve, não teve muito aprofundado na FAM. Agora que a gente tá vendo mais parte de medicalização, né? Tipo, o excesso da medicalização e tudo mais. E eu tô achando bem interessante esse tema. Porque, né, é um negócio que é isso. O paciente, ele vai atrás do que ele quer ouvir. E às vezes tem que convencer, tipo, não é assim, Anjo. Vamos conversar aqui? Né? E aí, acho que na última aula a gente viu mais isso, que a gente teve que entregar um trabalho lá, que ele deu um texto e tudo mais. Então, tá sendo bem legal, bem interessante mesmo. Então, e as dinâmicas em si de aula? Como é que estão sendo, tipo, como é que funciona? Sala de aula invertida? Vocês estudam antes? Tem um texto? Como é que é? É um grupo são o mesmo grupo da UBS, a gente faz os grupinhos, ele dá atividade, tem dia que ele dá atividade pra gente fazer em casa, ou tem dia que ele dá atividade pra gente fazer ali na hora. Aí ele pode dar um tema, um texto, pra gente fazer as perguntas. Dessa vez ele deu um texto e o tema pra gente fazer uma síntese sobre ele. Aí a próxima vai ser, acho que um filme? Um filme. É um filme que a gente vai ter que assistir, e aí na sala ele vai falar o que a gente vai fazer a partir desse filme. Sabe qual é o filme? Nossa, aí eu não lembro. Eu vou assistir amanhã. Mas lembra o nome? Dia antes da aula. Você me Que eu lembrou acho que eu agora. assisti o nome. Eu acho que eu assisti o Fica a filme. dica, É o nome de uma mulher, eu acho que é o nome do filme, né? História da vida dela? Ou mudou de lá pra cá? Mudou. Não é alguma esse. coisa de milagre. Não é Espera de Ah, um é? Milagre. Mas eu sei que tem alguma coisa de milagre no meio do filme. Eu assisti um muito bom, contava a história de vida de uma mulher, que ela tinha uns problemas psiquiátricos e morava num lixão lá no Rio de Janeiro. E, tipo assim, era pra gente pegar a expectativa de vida dela, como é que era, como não é, e como é que ela usava o sistema público de saúde, as percepções. Era bem legal aquele filme. Se eu achar, eu mando pra vocês darem uma olhada. É muito bom, né? Porque a gente não tem essas percepções, né? Não mesmo? Não, mas acho que ele segue a ideia, né, do PBL, né? A gente tá falando de ele dar um texto base, a gente estuda. E na aula, principalmente, a ideia é... Temos um texto base. E quem elabora as questões que a gente vai fazer somos nós. Eles só Sim. dão os tópicos. Só, gente, lemos um texto. O que vocês entenderam sobre ele? Criem as suas próprias perguntas e respondam elas. E vocês vão mostrar as perguntas e as respostas para a sala. Não é o professor que fala exatamente o que a gente tem que fazer. A gente pensa por vontade própria sobre qual caminho a gente quer seguir. Essa é a ideia a gente tem mais independência, né? Até onde a gente quer pensar. Tanto que até antes da medicalização, a gente também falou do luto, né? Luto que é um tema... Ele era um pouco mais pesado de se lidar, né? Mas é importante. É mais complicado, mas ele é igualmente importante. Foram coisas que a gente também não pensou, né? Acho que tinha muita gente, eu incluso, que tinha conceitos ali que eu não sabia. Sim.
E assim, além do luto, cada tipo de sociedade lida de um jeito com a morte, né? É uma coisa que a gente tem que ter noção disso. A gente trouxe Foi uma das isso coisas que a gente também abordou lá, né? Porque lá no México tem o Dia dos Muertos, né? Tem, é verdade. Exatamente. Cada sociedade tem um tipo de... lidam diferente, né? E também cada religião lida de um jeito, né? E cada pessoa também. E cada pessoa. Nem fez isso. Então, você pode estar atendendo ali e pode vir um paciente que é de religião X, ou então vem do México, vem do país X. E aí ele vai lidar com aquilo, você tem que dar uma notícia pra ele, que às vezes pode não ser muito agradável, né? Com certeza. E você tem que saber como que você pode falar aquilo que não vai machucar ele. Às vezes você fala de uma forma que não machuca pra você, mas pro cara aquilo é uma ofensa. Né? Então, agora ele tá descansando em paz. Não, como assim? Não é assim que acontece. Aí você acaba ofendendo a pessoa, né? Tanto que na África tem virou até meme isso em 2018, né? Que lá do Coffin Dance, né? E pra eles é uma festa quando alguém faz a passagem, né? E é muito interessante isso, eu acho, pelo menos, né? Pois é. Aí eu acho que a gente, aproveitando que a gente tá falando de luto, de falta de comunicar, falta a gente conversar de habilidade de comunicação também, né? É verdade. Vocês têm ano no segundo semestre. A habilidade de comunicação já é mais dinâmico, né? Toda a nossa aula lá é movida por dinâmicas, principalmente. Não é só uma aula, a pessoa ir lá na frente. Tem a dinâmica da ilha. Lembra da dinâmica da ilha? Lembro. Tem a dinâmica da ilha? Eu era um cego, eu era cego. Eu queria ser o cego, mano. Lotaram os lugares. Eu era cego da ilha. Mano, eu tinha tanto medo de passar pelas pontes lá de papel. Eu não ia, cara. Eu não quero encostar em ninguém, não quero matar ninguém. Não, nossa equipe lá fez bem. A gente fez uma ponte dupla. Eram várias pontes. É verdade, nós Pensaram fizeram muito. ponte dupla. O meu também fizeram, mas eu não sabia, tava cego. O pessoal que fazia a ponte era mudo? Como é que é saber? Mas foi a ponte dupla lá e a pessoa conseguiu cair da ponte dupla, entendeu? Mentira. Nossa. Acho que seria legal Então, falar assim. o que seria essa dinâmica, né? É. Tem 3 ilhas diferentes aí. No caso da dinâmica, os professores montam uma dinâmica com 3 ilhas diferentes. Aí em uma ilha tem o pessoal normal que fala e anda e não tem nenhuma deficiência. Na ilha do meio, o pessoal é mudo, então eles conseguem construir pontos, mas eles não podem falar. E eles são alérgicos ao pessoal da terceira ilha, que são cegos, que obviamente não veem. Então, se o pessoal do meio, que são os mudos, encostarem nos cegos, eles morrem, né? Então, é uma dinâmica muito boa, porque isso pressupõe um pouco da aula de habilidades médicas, de comunicação. Porque, por mais que seja meio contraintuitivo, ela não fala só sobre comunicação, mas ela também fala como você deve interpretar o paciente, como você deve interpretar a pessoa que está vendo na sua frente. Não só o paciente, assim como o médico, como a enfermeira e assim vai, né? E assim, do ponto de vista da comunicação, posso falar que tem sido uma alegria me comunicar com vocês aqui, prestar atenção na aula, mas o tempo aqui do programa, a gente tá fazendo essa dinâmica, desse tipo de tempo que a gente já conversou, né? Então, queria que vocês, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de vocês aqui, muito bom a participação, achei muito legal o jeito que a gente fez a dinâmica aqui hoje, podemos tratar de vários assuntos, e eu quero que vocês deem uma palavra final, assim, sobre o que vocês acharam do programa, sobre o que vocês acharam do semestre, principalmente do semestre, né? Pra gente fazer um encerramento aqui agora. Perfeito. Posso começar? Por favor, Cezinho. Então, primeiro, eu queria agradecer o convite do Rodrigo, né? Vim aqui, foi um prazer, privilégio também, poder compartilhar com vocês a experiência. E falar da etapa, como é que tá sendo, uma conclusão? Gente, a primeira etapa foi legal, a segunda etapa eu tô achando mais legal ainda. Recomendo, viu? Podem continuar. É mais difícil, mas vocês vão ter eu pelo menos estou sentindo uma satisfação muito maior nas coisas que eu estou fazendo, assim, de aprendizado no geral. Seja em habilidades médicas, seja em comunicação, fica na sua cabeça, de verdade. Você aprende. Eu acho que com o PBL, principalmente pra mim, eu me identifiquei muito com ele, né? Então eu fico muito contente pela escolha de ter vindo pra cá e ter continuado. Muito obrigada, né, pelo convite de estar aqui. No segundo semestre é difícil, não é fácil, mas também nada é fácil, não é mesmo? E sempre vai piorando. Então, vive agora, não se preocupa com o futuro, vive agora, entendeu? Passa nas coisas aqui, estuda as coisas ali. Que é igual o César tava falando, dá uma satisfação, é uma satisfação muito boa o preceptor chegar e falar assim, tira a pressão dele ali. E você saber tirar a pressão dele ali certinho, bonitinho. Então, são as pequenas coisinhas, de tijolinho em tijolinho, você vai construindo o seu castelinho. É isso aí. Também, né, eu queria agradecer imensamente o convite do pessoal do CA e seu também, porque foi uma honra estar aqui. E pro pessoal aí que vai pra segunda etapa, o que já passou, realmente não tem o que fazer, né? É o mais difícil. Mas a vida é uma escada de dificuldade. Quanto mais difícil fica... Eles são inspirados, né? Tem uma nossa. É isso aí. É isso aí, gente. Grato pela participação de vocês mais uma vez. Grato a todo mundo da ECRIA que propiciou esse ambiente aqui que a gente está gravando dentro da USCS, né? Grato aos gestores dos cursos, aos reitores que autorizaram a gente estar aqui hoje gravando. É uma honra estar podendo fazer esse programa.
E é isso. Fiquem bem, tudo de bom para quem tá aí em casa assistindo. Um abraço.